Bom dia, amadinha e amadinha do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Vamos ler hoje no livro de Mateus, no capítulo 26. Eu vou ler do versículo 36 ao 41. Amém? Jesus em Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiou-se muito. Então disse-lhe Jesus: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse-lhe a Pedro: Então, nem a uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, aleluia. Vamos orar ao Senhor, pedir para Deus vir falar conosco, amém? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha falar no meu coração, ministrar no meu coração e no coração do teu povo, Pai. Venha falar com cada um desses que estão te ouvindo nesse dia, Pai. Venha ministrar a tua vontade, Pai, não a minha, aleluia. Então, aqui, Jesus tinha convidado os discípulos para se retirar para um lugar que ele era acostumado a ir sempre para assim, estar próximo dos discípulos e ministrar sobre a vida deles e descansarem. E nesse dia ele foi, mas ele separou 3 dos seus, E pediu para ir com ele, ajudar ele em oração. E ele disse ali, Então Jesus lhe disse, A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Porque Jesus sabia que estava chegando a hora dele ser entregue para a morte. Estava chegando a hora dele ser entregue para passar pela cruz por nós. Mas não que ele estava triste com medo da morte. Não. A alma dele estava ficando aflita porque ele estava sentindo o peso do mundo, do pecado do mundo vindo sobre ele. E quando a gente peca, o que acontece? A primeira coisa que acontece quando a gente peca é o afastamento do Espírito Santo de Deus da nossa vida. É o afastamento de Deus, A gente vai se afastando de Deus, não que Deus se afaste da gente. Mas quando a gente peca, a gente vai se afastando de Deus, a gente vai se afastando das coisas espirituais e vai se aproximando cada vez mais das coisas carnais. E Jesus, ele estava sentindo aquele peso sobre ele. Ele era santo, puro, maravilhoso, mas ele ia ter que se fazer ali um pecador para levar sobre ele todo o pecado da humanidade. Aleluia. E aquilo era um peso muito forte, e o que mais doía nele não era porque ele ia ter que passar por tudo isso, mas era porque ele ia ter que ficar afastado do Pai. Aleluia, Então, isso entristecia ele, porque ele sabia que por um momento Deus ia ter que permitir ele estar sozinho, ele sentir toda aquela dor para que assim o mundo fosse salvo. Eu creio que a dor de Jesus era essa. Era a dor dele era de sentir ali a tristeza de estar longe do Pai, E ele dizia para os discípulos: mas em nenhum momento vocês vão conseguir orar comigo, E assim como Jesus, ele precisava de pessoas ali do lado dele para ajudar ele em oração. Ele pediu essa ajuda e que ele deixou de exemplo ali para a gente. Ele era Deus Todo-Poderoso. Ele podia chamar milhares de anjos ali para ajudar ele em oração. Mas ele quis chamar um homem. Mas o que ele quis dizer? A gente tem que orar e vigiar a todo momento. Porque se ele que era Deus, ele estava ali orando e clamando e aproveitando aquele momento de luta para crescer, Porque ele tinha que vencer a carne dele. Às vezes você fala: eu não consigo ser correta, eu não consigo vencer a minha carne. Sim, você consegue. Tem que ter dedicação, oração, se for preciso jejuar, jejua. Porque Deus era soberano, ele era Jesus. Jesus era soberano, era o próprio Deus ali. E ele foi se prostrar diante de Deus. Ele foi mostrar pra gente que é a base da oração, que é o sinal da vitória. O início da vitória é a base, ser da oração. A gente se dobrar, botar a cara lá no chão e se humilhar perante ao Senhor.
Ele estava dizendo que o espírito estava pronto, mas a carne não. E o que ele quis dizer? Que às vezes você pode, né, ter uma base espiritual boa, mas se você começar a alimentar mais a tua carne, você vai cair. E ali ele dizia, né, para os discípulos ajudarem ele. E quantas vezes, às vezes o cristão, de vez ele usar esse momento, às vezes de luta, de tempestade, porque todo cristão ele tem um momento na vida dele que ele vai, né, passar por tribulação. E de vez o cristão às vezes usar esse momento para se, né, unir com pessoas que vai edificar, que vai levantar ele, né, que vai ajudar em oração, que vai, né, ajudar ele a passar por tudo aquilo, que vai olhar para aquele problema, mas olhando como uma forma de crescimento espiritual, né? Às vezes Deus permite a gente perder no mundo material para que a gente possa crescer espiritualmente. E quando a gente cresce espiritualmente, a gente é abençoado materialmente também. E Jesus ali estava dizendo, né? Olha, mas vocês não puderam orar comigo um pouco? Né? Eu estava precisando, porque ali ele disse que a alma dele estava angustiada. E ele precisava de uns amigos, né? E ali em Lucas 22, no 44, ali demonstra o tamanho da agonia que Jesus estava, de ver todo aquele pecado que ia vir sobre ele. E ele ali dizia no 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então a agonia de Jesus, de ver todo aquele pecado, aquela imundícia do mundo vindo sobre ele, fez até, né, as veias do corpo dele estourarem ali e ele começou a verter sangue, porque ele já estava sofrendo. Mas não porque ele sabia que ia apanhar, ia ser açoitado, ia ser humilhado. Porque Jesus, ele passou por tudo isso. Ele era um Deus poderoso e santo, né? E ele não merecia, mas ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi, né, passou por acusações, ele foi julgado por nós. E aquilo entristecia, mas o que ele estava mais triste era porque ele ia ter que receber todo o pecado lá na cruz de um povo que era muito pecador, e aquilo ia afastar ele de Deus. E eu pergunto, o que tem afastado você de Deus? O que tem afastado você de receber as tuas bênçãos espirituais, as suas bênçãos materiais? O que você tem alimentado mais, a tua carne ou o teu espírito? Você tem dado valor em tudo que Jesus passou lá na cruz? Todo sofrimento, ser cuspido, né, no rosto, ser açoitado, sendo que ele só veio para dizer que ele era amor, que ele queria que as pessoas fossem menos egoístas, que as pessoas fossem temente a Deus. Ele só veio ser o que ele era, amor puro. E a humanidade negou. Então, assim, o que mais doeu ali nele não foi a morte, porque ele sabia que ele ia ressuscitar. Mas o que mais doeu nele foi ele se distanciar de Deus. E eu digo para você, tem valido a pena, às vezes, você buscar um caminho, alternativas ilícitas, alternativas que não vai agradar a Deus, coisas que vai te matar espiritualmente, para você servir a tua carne e você perder o amor de Jesus, de Deus, para você se distanciar de Deus. Vale a pena, porque uma pessoa quando não tem Jesus, ela é feliz nas coisas materiais, nas coisas mundanas, momentaneamente. Mas a hora que ela deita ali a cabeça no travesseiro, ela não tem paz. Ela não tem paz porque a consciência dela acusa. Ela não tem paz porque, na verdade, ela tem amigos, às vezes na porta de lanchonetes, de bares, bebendo. Mas a hora que ela precisa mesmo de alguém para ouvir, para aconselhar, ela não tem. Às vezes ela tem amigo, aqueles que querem dar conselhos vãos, elogios, que é só para apreciar o ego. Tem pessoas que amam viver de engano, ama de viver de aparência, que ama viver recebendo elogios que não vai edificar em nada. Que na verdade o verdadeiro amigo e amiga sua é aquele que vai falar, olha, esse caminho que você está levando não vai dar em nada. Isso tudo que você está fazendo não vai edificar a tua vida. Isso tudo que você está fazendo, quando você chegar lá na tua velhice,
Talvez você vai estar sozinha. Você não vai ter amigas, amigos. Você não vai ter plantado nada de bom. Tem pessoas que adoram investir em um mundo que não existe para ela, né? Em um mundo que ela ali preferiu fantasiar. Prefere alimentar mais a carne, não vigia o que escuta, não vigia o que fala, não vigia as coisas que vê. O que Jesus queria dizer ali, vigiai, porque o seu espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E a todo momento que você dá liberdade para a tua carne, você se enfraquece espiritualmente. Ali Jesus, ele ainda disse, né? Ele disse ali, né, para Jesus, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem por uma hora pôde velar comigo? Que ele quis dizer, né, às vezes ele pede tão pouco, e a gente não, ele pede, reserva um momentinho do seu dia para orar comigo, reserva um momentinho para falar comigo, com o Pai. Deixa eu te consolar se você está triste, deixa eu curar tuas feridas, curar tua alma, deixa eu cuidar de você. Eu paguei um alto preço lá na cruz, né? E ali ele falava, então, né? Pela segunda vez ele foi orar e disse, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Por nenhum momento ele ficou angustiado porque ele queria desobedecer a Deus, não. Ele ficou angustiado porque ele sabia que o pecado que ia vir sobre ele ia distanciar ele. Tanto quando diz que quando ele estava lá na cruz, por um momento, Deus, né, ele se afastou dele. Mas não porque Deus abandonou. Eu não creio que Deus abandonou ele. Eu creio que Deus ali se afastou e virou o rosto, porque assim como é com a gente, Deus não gosta, não suporta ver a gente no pecado. Ele não fez a gente para ser escravo do pecado. Ele não fez você para ser escravo de uma droga, para ser escravo de um remédio, né? Da maldita depressão que vem coisas malignas sobre a cabeça da pessoa. Ele não fez a pessoa para ser escrava da vaidade, para viver num mundo de mentira. Ele quer que você seja feliz verdadeiramente. Ele quer que você seja feliz e liberto. Aleluia. Deus de poder e Deus de glória. Coloca a mão no teu coração. Vamos louvar e agradecer a Deus por esse momento. Que a gente possa aproveitar um momento de angústia para orar, para buscar e para crescer. Porque todo cristão, assim como Jesus, passou por um momento de crise, mas ele foi aperfeiçoar o espírito e ele foi matar a carne, né? Ele foi diminuir a carne ali, aos pés do Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Senhor Deus, alcança esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, alcança, Senhor Deus, venha, Senhor, manifestar a sua verdadeira vontade no coração deles, Pai, que eles venham saber vigiar na vida deles, vigiar naquilo que não edifica, Pai, que eles venham te adorar e verdadeiramente te buscar, é o que te peço, no nome do Senhor Jesus, amém.